Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, Bruno de Oliveira do E-Commerce na Prática, para a gente bater um papo aqui sobre negócios. Na verdade, eu trouxe para vocês hoje um novo capítulo na crise do varejo, né? E a gente vai concluir esse capítulo aí com um bate-papo, né, sobre esse cenário e sobre por que isso é tão recorrente no varejo, tá? Principalmente falando de varejo brasileiro, né? O novo capítulo é o seguinte, né? Você que acompanhou os últimos capítulos da crise, né, sabe o que está acontecendo. Se você não acompanhou, eu vou deixar link para os outros vídeos, provavelmente aqui no card vai aparecer e na descrição também, para você assistir os outros vídeos sobre a crise no varejo. O novo capítulo é o seguinte, a gente tem duas novas empresas apresentando problemas, né, e agora empresas do segmento de moda, né, as lojas Marisa, né, vinham já relatando, né, problemas de liquidez, né, problemas de caixa, problemas com endividamento e recentemente divulgaram o balanço de 2022, principalmente do quarto trimestre de 2022, e o prejuízo foi nas alturas, cresceu mais de 600% e chegou em níveis assim insustentáveis. A empresa muito em breve vai ter problemas de liquidez, vai ter problemas de caixa e está buscando por alternativas que não sejam alternativas de crédito, já que o mercado de crédito também vive uma crise e o crédito está cada vez mais escasso. Vamos ver os próximos capítulos em relação a Marisa. Está longe de ser um colosso e um problema como o Americanas, né? Uma empresa assim muito menor, dívida infinitamente menor, não tem nenhum tipo de fraude envolvido aparentemente, né? E assim, uma empresa que tem concorrentes muito claros ali no mercado. Em virtude de algum problema eu consigo ver, cara, lojas Renner, Riachuelo, talvez algumas outras interessadas em uma possível aquisição, tá? E aí é palpite meu, tá? Isso aí não é dado de mercado, é palpite meu. Um outro capítulo também do segmento de moda, e esse é um capítulo que para mim surpreende, cara. Amaro, ao meu ver, um dos principais players, um dos players que eu mais gosto do setor, né? Aí já é diferente, uma empresa de capital fechado, não é uma empresa de capital aberto, uma empresa fechada, né, entrou com um processo de recuperação extrajudicial, né, que inclusive já foi aprovado, né, com dívidas aí na casa de 240 milhões de reais, sendo 90 milhões de reais em dívidas com fornecedores. Eles não dizem se são fornecedores grandes ou pequenos, mas falando de moda, geralmente os fornecedores são pequenos. Um grande player, né, exclusivo e-commerce, por mais que tenha algumas lojas em shopping, são guide shop, né, que só serve para divulgar o negócio, assim, também com problemas operacionais, né? Existem, cara, assim, alguns rumores que a Amaro chegou a negociar com o Mercado Livre, o negócio chegou oferecido para o Mercado Livre. Eu particularmente, assim, não vejo sinergia desse negócio com o Mercado Livre, posso estar enganado, mas não vejo por que o Mercado Livre adquiriria esse negócio. Mas enfim, mais um ponto para chamar a atenção, né? A empresa está com problemas de caixa por causa da dívida e não consegue arrolar essa dívida por conta da crise de crédito. Vamos ver o que o futuro vai reservar. Novamente, um caso infinitamente menor do que a Americanas. A gente está falando de 240 milhões em dívidas na Amaro, na Americanas a gente está falando de 48 bilhões em dívidas. Então, infinitamente menor, uma empresa também muito menor e assim, concorrentes muito claros que poderiam adquirir essa empresa, da Fit inclusive, né? Aí também um palpite meu. Tá? Então assim, esse é o novo capítulo. Agora, o que eu quero bater papo com vocês nesse vídeo, para a gente continuar essa conversa, é por que isso é tão frequente no varejo, Bruno? Por que as varejistas estão sempre endividadas? Isso não é de agora, tá? Na verdade, se a gente pegar o varejo aí dos últimos 40 anos, a gente vai ver que, cara, quem existe até hoje está endividado, quem não existe mais é porque quebrou, e quebrou por causa de dívidas. Na verdade, isso é muito recorrente no varejo, tá? E assim, não é no varejo digital só, tá? No varejo físico também, por conta, cara, assim, da natureza desse modelo de negócio. Como é que o varejo cresce, só para você ter uma noção? Todas essas empresas começaram pequenas, né? Empresas começaram com uma loja virtual pequenininha, que foi vendendo, foi crescendo, né? Temos empresas de varejo hoje que começaram em marketplaces, no próprio Mercado Livre, vendendo pouquinho, crescendo, hoje é um gigante. Temos empresas que começaram com uma lojinha no interior, em uma cidadezinha do interior, né? E depois abriu outra loja, ficou gigante e por aí vai. E justamente por essa natureza do negócio, né, é que o negócio se endivida. É um negócio que realmente precisa de dívida para crescer.
Se ele não se endividar, ele não consegue crescer com velocidade. Como assim, Bruno? Como isso é possível? O varejo, diferente do serviço, né, a gente tem um faturamento X, só que o lucro ele é uma fração disso, porque boa parte do percentual do nosso faturamento, isso é utilizado para pagar o produto que a gente vende. Então, se eu vendo R$1.000, provavelmente 600, 500, talvez até mais desses 1.000 é reposição de mercadoria. Né? E a gente fala de reposição de mercadoria, basicamente seria um recurso para eu poder ter o mesmo estoque que eu tinha, que vai me possibilitar vender a mesma coisa que eu vendia. Então, assim, se eu quero crescer, né, e o e-commerce, assim como o varejo físico, com crescimento no número de lojas, ele projeta crescimento exponencial para os negócios, né, a gente precisa, cara, crescer muito. Né? Geralmente esses negócios crescem 200%, 300% ao ano nos períodos de crescimento. Então, para fazer isso, eu preciso ampliar meu estoque. Então, eu preciso investir cada vez mais em mercadoria. Ah, eu vendi 1.000. Cara, eu preciso comprar 2.000 de mercadoria. Porque mês que vem eu quero vender 3.000. E aí eu vendi 3.000. Beleza, cara, eu preciso comprar 6.000 de mercadoria, porque mês que vem eu quero vender 9. E por aí vai. E a gente faz isso como? Primeiro ponto que o varejo usa para fazer isso. Crédito com fornecedores. Né? Então, ao invés de eu comprar mercadoria à vista, né, eu pego crédito com o fornecedor, compro a prazo, vendo a mercadoria, pago o fornecedor. E essa conta seria linda, né, se o Brasil fosse perfeito, vamos dizer assim. Mas o Brasil está longe de ser o lugar perfeito, né, e é um lugar desafiador para empreendedor. Como é que funciona, então, hoje em dia no Brasil? Não é hoje em dia, sempre funcionou assim, né? E eu acho que sempre vai funcionar. Eu vou lá, compro com fornecedor a prazo, eu vendo essa mercadoria, né? Só que eu vendo essa mercadoria parcelado e eu vou receber isso parcelado. Então eu vendi isso em 6 vezes sem juros. Eu vou receber a primeira parcela, provavelmente na primeira parcela eu já vou ter que pagar o fornecedor. E da segunda parcela em diante eu já vou ter que ter bancado essa mercadoria. Então, assim, o crédito com o fornecedor, ele vai ser útil em um determinado momento, vai chegar um momento que esse crédito ele vai acabar. Eu não vou conseguir mais crédito com o fornecedor, né? E eu vou precisar de outros meios para poder ampliar o meu estoque e continuar crescendo. E aí, quais vão ser esses meios? Bancos, né? Se eu tenho um montante a receber de cartões de crédito, né, da grana ali das vendas parceladas, eu vou no banco e falo, cara, eu tenho isso aqui para receber, eu tenho 10 milhões para receber no próximo ano aqui das vendas que eu fiz. Eu preciso desse dinheiro antecipado. O banco vai falar, maravilha, eu antecipo, vou te cobrar tanto. Eu vou te cobrar um percentual. E aí, perfeito, eu vou lá, lojista, vou aceitar, vou pegar esse dinheiro eu vou investir no negócio, vou ampliar estoque, beleza, vou antecipar a duplicata de fornecedor, vou continuar crescendo. Vai chegar um momento, né, que essa conta de recebíveis ela vai ficar cada vez menor, né? E aí o banco não vai conseguir fazer mais esse tipo de operação comigo. Ou o volume que ele faz não é o suficiente para eu continuar crescendo, eu vou estar ali no limite. Aí eu vou ter que recorrer a outras linhas de crédito com o banco. E aí o banco vai, agora você precisa de um crédito mais robusto, vamos colocar capital de giro, toma aí 10 milhões, me paga em 4 anos. Beleza, aí você pega 10 milhões, investe, e aí esse investe não é só em mercadoria. No e-commerce a gente precisa investir em centros de distribuição, a gente precisa investir em equipe, a gente precisa investir em marketing. E falando de um negócio físico, a gente precisa investir em loja, em obra, em ponto comercial, em aluguéis caros, em ponto de equilíbrio, porque você abre uma loja, ela não dá lucro no primeiro mês nem no segundo, ela vai dar lucro no 6º mês, no 7º mês, até atingir o ponto de equilíbrio. Então tudo isso precisa ser bancado, né? Então assim, é assim que o varejo cresce, né? O varejo cresce consumindo recursos de dívida. Só que a gente sempre viveu, pelo menos as empresas saudáveis, né, vivem e viveram os últimos anos em um ambiente de crédito no Brasil. Então ali, cara, eu tô aqui, cara, super endividado, mas tô aqui com 10 milhões de reais em dívidas, mas, cara, olha só meu negócio. Eu vendi 20 milhões de reais no ano passado, esse ano eu vou vender 40, irmão. Então essa dívida, cara, é tranquilo, eu consigo pagar isso. E o banco vai lá, vai verificar o teu negócio, vai falar, cara, beleza, você consegue pagar, vou aumentar a tua linha de crédito aqui. E assim os negócios iam crescendo. Só que a gente, hoje, né, a gente estava aí há 3 anos atrás com uma taxa de juros anual de 2%, hoje a gente tem uma taxa de juros de quase 14%. Então fazer essas antecipações, né, e fazer esse movimento de crédito está muito caro hoje em dia. Está comendo a margem de lucro do lojista.
né? E tem um outro ponto, né? Os bancos adorariam emprestar mais dinheiro com essa taxa mais alta. Eles adorariam, é o sonho deles. Só que eles começaram a ver que muita gente não está pagando os empréstimos, né? Muitas empresas não estão conseguindo pagar. Então eles restringem mais. Falam, cara, opa, não consigo emprestar mais para você. Porque, cara, você atrasou mês passado e olha só os teus concorrentes, todos eles estão atrasando, cara. E o teu mercado não está projetando crescimento, então assim, não consigo te emprestar mais. E aí, cara, o que essa loja vai fazer? Ela precisa manter a operação girando, ela sempre contou com crédito para isso, não tem crédito, ela entra numa crise de liquidez, né? O caixa que ela gera, né, tá pagando juros, o parcelamento que ela tinha para antecipar não tem mais, que ela já antecipou tudo, fornecedor tá tudo, cara, estrangulado, e às vezes ela começa a atrasar alguns fornecedores, enfim, aí o negócio não começa a girar. A empresa entra numa crise de liquidez, ela precisa buscar outros recursos. Se a gente vivesse em um cenário mais estável, cara, essa empresa conseguiria um fundo de investimento, ia criar um relacionamento com outro banco e beleza. Só que hoje a gente está numa crise de crédito, ninguém quer emprestar nada, os fundos estão tudo segurando o dinheiro, ninguém quer investir em nada. E aí o mercado entra nesse ciclo que está hoje em dia. E, cara, assim, um grande benefício de um pequeno negócio é não precisar disso daí. Um pequeno negócio não precisa passar por isso, cara. Você tem outros recursos, outros meios de crescer de uma forma um pouco mais sustentável, né? De manter um negócio, uma operação enxuta, né? O dono ali, cara, encabeçando várias funções e evitando novas despesas. Então, assim, a gente tem muitos benefícios quando se é pequeno. E você que é empreendedor, que está aí, cara, dirigindo, né, conduzindo o seu e-commerce ou querendo começar cara, aproveita essas vantagens, tem que aproveitar, a gente não sabe se isso vai durar para sempre. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre isso, vou deixar o link da Escola E-Commerce na Prática. Conheça a nossa escola, a gente tem conteúdo, treinamentos, cursos para te ajudar em todas as etapas do teu negócio. Sabe, cara, que o varejo é um dos segmentos mais desafiadores que existem e quando a gente vende produtos que não são produtos exclusivos, são produtos que estão sujeitos à concorrência com outros players, a gente fica no meio daquela guerra de preço e tentando entender, cara, como é que eu saio de uma guerra de preço, né? Eu tenho uma loja,